Fala, gente, essa é a nossa mesa. Agora nós temos um novo quadro aqui no IGTV, que já é algo que a gente faz, mas dessa vez a gente resolveu repartir com vocês através dessa gravação. A mesa é um encontro que nós temos e a gente começa a cavar em um texto, meditar nesse texto e compartilhar aquilo que a gente entende, entendendo que através dessa relação o Espírito vai falando no nosso coração, vai ministrando em nós, nos levando à transformação do nosso entendimento. Então, que seja esse espaço para você, esse tempo também, que seja muito proveitoso, que você fique atento aí com a gente para aquilo que a gente vai repartir. Se você não me conhece, meu nome é Davi, eu tenho 21 anos, meu sonho é construir um albergue na minha cidade. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu tenho 17 anos e meu maior sonho é construir um estúdio e produzir artistas independentes. Meu nome é Ana, tenho 19 anos e meu maior sonho é fazer missões através da minha carreira. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro, tenho 16 anos, meu maior sonho é viajar pelo mundo cantando as músicas que eu componho. Oi, gente, meu nome é Sofia, eu tenho 14 anos e meu sonho é fazer faculdade de medicina. Oi, gente, eu me chamo Felipe, eu tenho 18 anos, meu maior sonho é conhecer todos os estados brasileiros. Oi, gente, eu sou o João Pedro, tenho 16 anos e meu maior sonho é continuar sonhando. Gente, hoje então nós queremos repartir um texto muito legal, mas também um texto que nós aqui nessa mesa, todo mundo já está muito enjoado, porque a gente caminha nesse texto quanto tempo, Fê? 2 anos? Uns 2 anos. É mínimo. E para todo lugar que a gente vai, a gente faz questão de compartilhar esse texto, de repartir. É um texto muito precioso, que a maioria das pessoas perde muita coisa que esse texto tem para traduzir para nós. E hoje eu quero abrir com você, se você está com a sua Bíblia aí do lado, se não, só lê, acompanha com a gente aí. Marcos no capítulo 8, o Evangelho de Marcos, nós vamos ler a partir do verso 22. E diz o seguinte, presta atenção. Eles, no caso Jesus e os discípulos, foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre o olho do homem. Então, os seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada. Ele via tudo claramente. Claramente. Jesus mandou para fora, para casa, dizendo, não entre no povoado. E aí, Fê, o que você acha desse texto? Eu já? Cara, eu lembro que a primeira vez que eu passei por esse texto, eu tive muita dificuldade de decifrar, porque parecia muito que Jesus não estava num dia bom para fazer milagre, sabe? Parece que Jesus errou a mão, precisou tocar no cego 2 vezes para ser curado. Essa foi a primeira impressão que eu tive. E o cego que não era cego? Já tinha... É interessante, esse texto é muito interessante, esses detalhes pegam a gente, porque é muito legal, é muito legal. Jesus, ele, aqui, para a gente entender o que estava acontecendo, Jesus estava numa fase muito popular do seu ministério. Um pouco antes, a gente percebe que é a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus gostava da fartura, porque não da primeira vez ele alimentou uma multidão, aí da segunda vez ele também alimenta uma multidão com um pouco que ele recebeu, quando um pouco é o bastante, disponível aí na Amazon. Se você não conhece, se você não sabe o que eu estou falando, me chame direct que eu estou vendendo livros. E é muito interessante, a gente percebe que Jesus está nessa fase aqui bem popular. As pessoas já sabiam do poder de Jesus, sabiam do que Jesus era capaz de fazer. Porque já viram o tanto que Jesus estava curando e tal, e era normal, quando Jesus chegasse em qualquer lugar, uma multidão ia para trás de Jesus, ele fazia... Os doentes, né? Ele curava o doente, a galera colava tudo com ele, porque queria ser curado. E é muito interessante, porque Jesus pega o cego pela mão, toca ali, né, faz uma mistura de cuspe com terra. Não, tem isso não. Não é não? É só cuspe mesmo. É só cuspe? Só Interessante, esse é outro detalhe. Esse é outro detalhe, esse é outro milagre. E aí a gente percebe que ele só cospe ali. E aí... Ele já tinha feito um que cuspiu e passou, né? Passou, já fez. Cego. É muito legal. Um detalhe muito interessante é o seguinte, toda vez que Jesus cura, ele não usa o mesmo jeito. Tem hora que Jesus usa cuspir com saliva,
Que é normal. Que é normal. Que é normal. Mas tem hora que ele usa cuspe com terra, tem hora que ele só fala. E tem hora que até o pessoal toca nele. porque Toca ninguém faz nele, nada. sai curado. Você pegou a do Lucas, que o Lucas ia falar. Tem hora que o quê, Lucas? Tem hora que... Não, tem hora que, tipo, Jesus cura, assim, mas tem hora que também a pessoa chega pra encostar em Isso Jesus, aí, era isso entendeu? que o Nas João vestes, falou. eu andei nele. Tocava nas nele. vestes, É muito interessante. entendeu? Sabe por quê? Jesus, ele não... olha que pedagógico que Jesus é. Não importa o método no qual é feito o milagre. O que importa é quem está fazendo. Amém. Uau! Ô, glória. Uau! Uau! Esse é fundamento para você. Pega essa para você postar na legenda do Instagram. Não importa o método. O que importa é quem está fazendo. E é por isso que aqui a gente vai perceber que Jesus só cuspiu no olho do homem. Mas o que acontece? O milagre dá errado? Faltou Aos fé? nossos olhos dá, né? A primeira vez sai ali meio capengando. Aí na segunda dá aquele jeito e já o cara Igual o começa a celular, né? mudar. Precisou focar aqui. Não foi porque até então todos os milagres eles eram eficientes já de uma vez, né? Uma vez, Sim. uma vez. Mas será que foi intencional ou foi... Aí que tá. Aquilo que você falou. O cego que não era cego. Esse cego aí é meio estranho. Porque é o seguinte, na Bíblia a gente sabe de cego de nascença. E Jesus cura esse. Intencionalmente, por quê? Porque aquele povo entendia que só Deus podia curar alguém que fosse cego de nascença. Não, é um detalhe, né? Naquela época o pessoal pensava que pro cara nascer cego de nascença, ele tava pagando pelos Nascer- pecados do pai. Mas você pegou como? Entendeu? Só que aqui é um cego diferente. É um cara que se tornou cego. Porque ele sabia o que eram pessoas e ele sabia o que eram árvores. Tinha referência do que era, né? Ele tinha referência do que era. Ele tinha referência do que era. E aí a gente percebe que Jesus tem que curar ele de novo, e depois ele vê, e Jesus fala, ó, não vai para casa, não entra no povoado. E a gente passa despercebido com esse texto. A gente acha que esse texto acabou aqui. Mas é o nosso péssimo hábito de não continuar lendo a Bíblia. Então eu quero convidar você, o Fê vai ler para nós aqui a partir do verso 27. O texto continua, presta atenção no que vai dizer. Diz assim, que Jesus e os discípulos dirigiram-se, depois disso, para os povoados nas proximidades de Cesareia, de Filipe. E no caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Porque esse texto aqui em Mateus, ele acrescenta, né? Bem-aventurado é você, Simão, porque você respondeu corretamente. E isso foi te revelado por Deus. Você falou Jesus que eu tinha sou medo, o Cristo. pessoal sabia quem ele era? Não queria que contasse. É muito interessante isso. Jesus não tinha medo. Mas nós vamos perceber que era uma questão da popularidade dele também. E da busca das pessoas, uma busca errada das pessoas por Jesus. Que até hoje acontece. Quando Jesus fazia os milagres, ele advertia alguns que não voltem, não contem para o povo. E uns obedeciam, outros iam correndo. Ah, fui curado, era cego, foi Jesus. Acho que era 2 que voltou lá e falou um monte pra cidade. Tem uma parte que fala que Jesus ficou tão famoso que ele não conseguia nem entrar nos povoados. Ele tinha que sair. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que se ele fala isso, é porque ele sabe o que ele tá fazendo. Exatamente. E Jesus sabia. Ele sabe de tudo, das pessoas que ele advertiu para que não falassem e que ele sabia que ia falar. Mas é muito interessante. Ele fala mesmo assim, né? Exatamente. Nós vamos perceber que sobre a busca das pessoas, essa popularidade de Jesus e a busca equivocada das pessoas por Jesus, é que muitos só queriam Jesus para que atendessem às suas próprias necessidades. E a gente percebe que se fosse nessa lógica, se Jesus fosse seguir isso, a gente ia ser muito frustrado. Porque se a gente observa a Bíblia, de toda aquela multidão que seguia Jesus, ele curou alguns só. Eram muitos, mas mesmo assim, comparado à multidão, eram poucos. E nessa lógica das pessoas buscarem Jesus para terem as suas necessidades atendidas, a gente se frustra. Mas é muito interessante que o texto vai dizer o seguinte, Jesus no caminho, é isso, né? No caminho. Acertou. Acertou. Acertou, miserável. É o meme. No caminho, Jesus, ele está aqui caminhando, é como se a gente estivesse caminhando, Jesus faz uma pergunta do nada. Do nada.
E aí? Quem estão falando que eu sou? E aí, vamos falar, falam que você é isso, aquilo, tal. Aí Jesus fala, tá, mas e vocês? Porque vocês caminham comigo. Vocês estão próximos. Quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro, que é aquele discípulo mais pra frente, Ousado. O bocudo. Bocado. é o bocudo, é o ousado, é o moleque louco, ele vira e fala o seguinte, tu és o Cristo. A gente percebe que Pedro, na maioria das vezes, ele era o porta-voz dos discípulos todos. Ele ali fala, e aí beleza, fala, tu és o Cristo. Supostamente ele era mais velho também. E aí, quando ele fala, tu és o Cristo, o que Jesus fala? Acertou, miserável. Acertou, miserável, é isso. Entendeu? Pô? E se acertou, é isso. Mas beleza. Próximo texto, Fê. O texto segue, Na presta sequência. atenção, na sequência. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente sobre isso. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro de novo aqui, né? De novo. Toda vez aí. E aí, João? O que você Tinha acha? que ser. Eu não acho nada. Tava pensando ainda. Show. Muitas vezes a gente pensa só na gente mesmo, tipo assim, no que a gente quer. E não no propósito de Deus pra gente, de Jesus pra gente. Então, aí Pedro só tava pensando, poxa, meu mestre vai morrer, então, tipo, eu não vou seguir ninguém. Tipo, Às vezes a Ele gente tinha uma quer, dependência. às vezes Exatamente. a gente quer converter Deus Exato. à nossa vontade. E é triste, pra velho. nossa vontade. É triste. Tipo assim, a gente tá numa alegria. Porque tem fartura o tempo todo. Não tem pouca. Não tem miséria com Jesus. Parece o churrascão dos crios. Não, Pedro ficou a noite toda pescando, não pescou nada. Não pescou nada. Chegou Jesus, a rede começa a rasgar de tanto. Você percebe isso? Agora Jesus falando que vai morrer, Pedro. É que isso aí. Acho que eles não entendiam que a dependência que eles tinham, tipo, de um Jesus físico, acho que não entendiam na época que, tipo, ia ter a mesma dependência que Jesus espiritual. Não tinha essa noção ainda. Exatamente. Essa é a busca equivocada. Eles queriam aquilo que o Cristo físico, aquele Cristo homem que se revelava, que fazia milagres, podia entregar ali, naquele espaço, naquele tempo, mas não entendia o propósito do Cristo. E Jesus é muito intencional. Tanto que o primeiro milagre de Jesus, que é num casamento, não foi só para dar vinho para os noivos. Foi para anunciar que um novo vinho seria derramado. E Jesus, ele começa o ministério dele, o primeiro milagre dele é anunciando sobre o fim. E por isso que a Bíblia não chama de milagre, mas chama de sinal milagroso. Sinal milagroso. E é muito interessante, porque aqui é a mesma coisa. O fim é o começo e o começo é o fim. Dark Visão, 2020. visão, dark. Mas aqui, Produção e conclusão. é muito interessante. É muito interessante, porque é triste, eu entendo Pedro, talvez eu teria a reação parecida com Acho ele. que todos têm a reação. Todo mundo, Sim. porque você está vivendo um negócio muito lindo com Jesus ali. É Você igual- está numa melhor fase de Jesus. Você é popular. Você tá em alta, mano. Na escola você é o top. E Jesus está ali, eu estou do lado de Jesus, e aí Jesus vira, eu vou para outra escola. Tô saindo. Mas nessa lógica, Jesus fala, ó, eu vou morrer. E o texto vai dizer, Jesus disse claramente sobre isso. Imagina Jesus dando os detalhes que ia sofrer. Vou sofrer, vou apanhar, vão cuspir em mim. Não, vai não. Aí começa o sangue ferver. Pensa, o teu melhor amigo começa ali de repartir com isso, que ele sabe que isso vai acontecer. Aí Pedro vira e fala, não, faz isso não, cara. E parando pra pensar desse jeito, é uma reação natural de Pedro, né? Uma reação natural. Só que a repreensão de Jesus foi forte, né? Meu? Forte. Chamou Pedro de Satanás. Satanás. Complicado. Vindo de Jesus eu ficaria muito chateado. Ficaria com medo, isso sim. Eu penso que também eles tinham a questão de achar que no último momento ele ia tirar a espada dele, ele ia começar a lutar ali com os romanos, que eles iam Exatamente. começar a governar Jerusalém. Então eles tinham essa Fazer uma coisa na cabeça acusação. deles.
Eles tinham uma visão muito limitada de quem Jesus é. Jesus vem transformar isso. Eu Sabe acho- por quê? Pode falar. Pode falar. Então, essa questão da visão limitada, da gente não entender de fato o propósito de Jesus, além daquilo que nós podemos ver, acho que para mim essa é a grande corda que amarra o texto todo, o raciocínio todo com o cego. Exatamente. Nós chegamos no ponto. Você já leu esse texto do cego e ficou meio perdido? Por que, que o menino não foi curado da primeira vez? Por que, que teve que ser curado? É por conta disso. O que, que acontece? Quando o cego é curado pela primeira vez, ele tem referências só. Quais são as referências? De pessoas que pareciam árvores andando. Ele que é tinha pessoa, referência. Sabe que é árvore, sabe que é pessoa. Sabe que é árvore, sabe que é pessoa. Isso é o quê? Referência. Da segunda vez, então, ele passa de referência para clareza, para convicção. Agora ele sabe que é árvore, Tem sabe que é certeza pessoa. aqui. Ele enxerga. No caminho, Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, em nome dos discípulos: tu és o Cristo. Referência. Essa é a referência que vocês têm sobre mim. Mas depois, quando Cristo começa a se revelar, quando Cristo começa a falar sobre o que realmente vai acontecer, sobre o seu propósito, aí parece que o Cristo, E ele falou claramente. parece que o Cristo de Pedro foi frustrado. Isso. A referência de Pedro foi equivocada. Então Pedro não tinha convicção, ele só tinha referência de quem era Cristo. Não era completo, né? Incompleto. E aí acontece que ele repreende assim Pedro desse jeito bem pesado, porque no deserto, lá no capítulo 4 do Evangelho de De Lucas, Mateus também. também vai dizer o seguinte: quando Jesus estava cheio do Espírito, logo depois de ter sido batizado, na convicção de quem ele era, porque a pomba desce e fala: tu és o Filho amado. E aí ele Não está... é a pomba que fala, não. Não é pomba, não. Não é a pomba que fala. É Deus que fala através da pomba. Olha os meninos teólogos. Pru. Aí Jesus entendeu. Ok. Cheio da convicção de quem ele era, o que Satanás tenta provar no deserto? Essa mesma convicção sobre a identidade, achando que Cristo teria essa crise de identidade. Teria que mostrar o seu poder, transformando a pedra em pão, mesmo tendo poder para transformar o quê? A pedra no quê? Uma padaria. Vocês não sabem essa. Essa eu sempre falo. Mas ok. Então a gente percebe que... Por que Pedro é chamado de Satanás? Porque Satanás apresenta essa mesma ideia. Satanás vem com uma ideia de salvação e não de perdição, né? Exato aí. Cristo vem para quê? Então, Essa lógica. tanto é que o texto continua dizendo: então chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, esse será salvo, esse salvará a sua vida. Então o diabo ele é especialista em pregar salvação. Às Exatamente. vezes a gente acha que o diabo vem pregar perdição, mas não. Jesus que está pregando perdição, na verdade. É a falsa liberdade. Exatamente. É aquela busca equivocada. As pessoas buscam Jesus para quê? Para que esse Jesus salve elas dos seus problemas, daquilo que elas têm, mas na verdade Jesus está ensinando para nós que nós temos que nos perder em favor dos nossos irmãos. Uma falsa liberdade provisória, que o pessoal acha que tem. É isso aí. E na Bíblia ele fala, né? No mundo vocês terão aflições, mas Então, tem de bom, né? o que esse texto quer dizer, e que é muito profundo para nós, é o seguinte: o que nós estamos enxergando quando a gente olha para Jesus? Às vezes a gente está muito acostumado a enxergar Jesus só 100% Deus, né? Só 100% poderoso, soberano, com poder, e às vezes a gente tenta converter Deus à nossa vontade, de forma que Deus tem o poder para cumprir a nossa vontade, a gente quer orar demais em favor disso, mas a gente esquece de enxergar Jesus como 100% homem, como alguém que veio no mundo e tem um propósito, assim como cada um de nós. E às vezes a gente também só quer enxergar Jesus como só 100% homem, como alguém que pode atender somente às nossas necessidades físicas. Ou Quando ele na tem ver- poder pra isso. Exatamente. Quando na verdade ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e tudo que Jesus faz não é para atender uma necessidade específica, mas é para revelar a necessidade geral. Qual é essa necessidade geral? Reconhecer quem de fato ele é. E quando a gente reconhece quem ele é, a gente reconhece quem nós somos, a gente tem a nossa identidade revelada. E além disso, quando a gente entende o propósito dele para nós, a gente reconhece que é o lugar da nossa entrega.
Assim como ele se entregou. O evangelho é sobre isso. A gente pode cavar o tanto que for, mas a gente vai chegar nesse lugar. O lugar da entrega. O lugar que a gente observa para ele, reconhece que ele é. Ele é o Deus. Ele é aquele que faz tudo. Ele é o Cristo. O Cristo que precisou se entregar. E que nessa entrega ele nos convida a nos entregarmos também. Não só a ele, mas aos nossos irmãos. Que ele fala, né? Tome a sua cruz agora. Tome a sua cruz. Ele responsabiliza a gente a fazer aquilo que ele fez. Esse texto é muito profundo, essa é a nossa mesa. Esse é o espaço onde a gente senta, a gente está igual. A voz aqui de ninguém é maior do que a de ninguém. Ninguém aqui tem posição de importância. Aqui ninguém está nessa hierarquia, não. A mesa não é o lugar de importância. A mesa é o lugar da obediência. Que a gente saia convictos, não só na referência, mas na convicção de quem Deus é. Entendendo o seu propósito para nós. A pergunta que eu quero deixar para você é: quem você enxerga quando você olha para Jesus? Se você só vê referência, que você peça para que Ele toque nos seus olhos novamente. Tenho certeza que Ele vai fazer isso e os nossos olhos serão abertos mais uma vez. Deus abençoe, gente. Um grande beijo. Tchau. Gente, essa foi nossa mesa. Também está disponível em forma de podcast. Se você quiser mandar para alguém ouvir no ônibus, ou no carro, ou na casa, tanto faz, independente. Está disponível no Spotify, que esse é o nosso podcast também. Valeu!